Você me pergunta, rachou de vez? Rachou Eu vou mostrar. Entre no Twitter do Gil Diniz. Gil Diniz? Carteiro Reaça. Gil Diniz? Carteiro Reaça. Entra aí no Twitter do Carteiro Reaça. Vamos lá. O Gil Diniz, pra quem não sabe, foi um dos meus inimigos número 1, 2 e 3 na campanha eleitoral. Boa! Boa! Aí fica difícil, aí complica! É o principal aliado do Eduardo Bolsonaro na Assembleia de São Paulo. Então, o principal aliado deles no estado de São Paulo, que necessita, né, da Assembleia, pro Tarcísio, etc e tal. Olha lá o tweet dele. Para bom entendedor, pingo é letra. E para os que teimam em dar tapinha nas costas de petistas... Quem é que deu tapinha nas costas de petista? Nossa... Você tá se referindo ao Tarcísio, por causa da entrevista que eu mostrei anteriormente com o Haddad. Achando que ficarão bem com todo mundo, fica o alerta. A máscara logo cai. Na semana do aniversário da Revolução Paulista, tentam destruir São Paulo via reforma tributária. E aí ele põe um print do Bolsonaro, que o Bolsonaro falando que é pra votar contra. Agora vamos no Twitter do Eduardo Bolsonaro. Os tweets dele. Acabar com a federação é um passo a mais para a ditadura, pois concentra poder. Ok. Desce aí. Olha aí essa frase desse aí. Não sou 95%. Nossa. Sou 100% contra a reforma tributária do PT. Lula quer aumentar impostos sobre alimentos para poder viajar com os amiguinhos e emprestar bilhões para narcoditaduras vizinhas. Quem paga essa conta é sempre mais pobre. Basta. Bom, primeira frase diz tudo, né? O Tarcísio disse, sou 95% a favor da reforma. Tem pontos que dá para ajustar e melhorar. Eduardo, não sou 95%, sou 100% contra a reforma tributária do PT. Clima tenso. Entre os brothers. Entre os brodes. Nossa. Deixa eu ver se eu entendi então qual que é a conta. O PL vai voltar contra? Então, o PL, se não me falha a memória, estava contra. E parece que depois liberou a bancada. Liberou a bancada. Ou seja, só essa galera mais bolsonarista, Carol Gittoni e Eduardo Bolsonaro vão votar contra. Exatamente. E aí tá lá o Tarcísio. O Tarcísio se colocou numa posição... Mas assim, ele realmente conseguiu prover mudanças na reforma. Ele conseguiu prover mudanças na reforma. Que você julga que são positivas ou negativas? Me parece que são positivas, que é a mudança na governança da Câmara de Compensação. O André Tadeu mandou 5 euros, falando que esse é o mapa do Brasil de 1913. Que legal, que legal. Entendi. Outras mudanças na reforma ainda vão acontecer. Inclusive no dia de hoje, no próprio dia da aprovação. Porque as coisas funcionam assim em Brasília. Tá? Agora, o ponto principal aqui de toda essa elucubração que eu fiz, o Tarcísio se colocou praticamente como pai da reforma tributária. E é isso que muita gente não tá vendo. Porque convenhamos, pessoal, ninguém aqui acha que o Eduardo Bolsonaro tá lá lendo seus tributos, vão pra lá, vão pra cá. Não, né? Todo mundo sabe que não, né? Quem faz isso lá é o Kim. Kim deve estar lá estudando. O Eduardo Bolsonaro não. O Eduardo Bolsonaro, a cabeça é, olha, um negócio do PT eu vou votar contra. Não vou deixar o governo do PT, né, fazer alguma coisa que ele possa colher algum tipo de louro com isso. Certo? Isso é óbvio. Todo mundo sabe. Enfim, isso é o que parte da oposição tá fazendo. Agora, o Tarcísio resolveu se colocar como fiel da balança da aprovação da reforma. Antes do Tarcísio entrar em cena, o Republicanos não ia votar. União Brasil chegou a postar que iria votar totalmente contra. O PL era totalmente contra, depois liberou a bancada. PP, idem. Vários outros partidos foram mobilizados. A bancada federal de São Paulo, de estados mais populosos, mudou. Eu vi que o Tarcísio reuniu todo mundo, não é? Também. Todos os deputados. Tudo isso com a articulação de um governador do estado mais importante, né? Economicamente falando, pessoal. Então vejam só o peso que tem o governo do estado de São Paulo. E a gente falou muito isso daqui nos últimos anos, do governador do estado de São Paulo ser mais presente em Brasília, na aprovação de pautas, colocar o peso do estado nas votações, independente ali do mérito. Já falei isso aqui várias vezes. Independente do mérito.
mas de se colocar, de se projetar politicamente. No final das contas, pessoal, a paternidade dessa reforma está sendo muito mais colocada nas mãos do Tarcísio do que nas mãos do PT. Muito mais nas mãos do Tarcísio do que na mão do PT. E veja só, essa reforma que está sendo discutida, parte dela era a reforma da PEC 45, do Bernardo Api, que a gente falou ontem aqui com o Batista, que foi inclusive meu professor no mestrado. Parte dessa reforma que está aí é a reforma da PEC 45, né? E que tinha sido boicotada no último governo por vários motivos. Mudança de relator, mudança de não sei quem. O Lira retirou o Agnaldo Ribeiro da relatoria desta PEC, porque o Agnaldo Ribeiro tinha apoiado o Baleia Rossi para presidente da Câmara e não o Arthur Lira. Tinha mudado lá. E agora, por uma junção de vários fatores, essa reforma começou a caminhar de maneira muito rápida, né, nesse sentido. E com a chegada do governo do estado de São Paulo, com a chegada do Tarcísio de Freitas, tudo isso mudou. Tudo isso mudou. E a reforma se tornou palatável para ser votada na Câmara dos Deputados, tá? Pelas mudanças que foram feitas. Ontem teve requerimento de retirada de pauta. Acho que não teve 100 votos contrários a isso. Então, assim, é uma reforma que muito provavelmente deve ser aprovada hoje. Hoje, no mais tardar amanhã, sim, sexta-feira. Que há a sessão convocada extraordinária. Agora, assim, meio que a gente não sabe o texto, tá meio que nas escuras ainda, né? Parece que ontem foi divulgada parte do texto. Relatório. Parte do relatório, parte do texto. Que mudava essa questão da Câmara de Compensação, conforme as alterações propostas pelo Tarcísio. Que eles estavam falando de uma diminuição nos impostos para agrotóxicos, etc e tal, que inclusive o PSOL apresentou uma emenda para acabar com isso, né? Porque eles querem elevar a quantidade de impostos sobre agrotóxicos, né? Então, da maneira que está, agrada mais parte da bancada do agro. Várias outras mudanças. A questão da cesta básica. A cesta básica tinha um problema que cada estado era uma cesta básica. Tinham vários outros itens que não tinham em outros estados. Isso acabava gerando distorções muito grandes, tá? Então tinha estados que, sei lá, tinham coisas que, poxa, não eram coisas de cesta básica sendo incluídas como cesta básica. E fazia com que elas tivessem um imposto diminuído. O que se pretende nesse texto e o que estão falando é de que os produtos da cesta básica estariam alinhados. Ou seja, não seria diferente do que é em São Paulo, do que é no Alagoas, do que é no Sergipe. E faria com que estes itens da cesta básica não pudessem ter aumento de tributos. Ou seja, continuariam zerados. O que mata grande parte do discurso que foi feito pelo Bolsonaro. Quem está dizendo isso não sou eu. Foi o governador de São Paulo no vídeo que vocês viram aqui. De manter os impostos da cesta básica zerados e fazer com que tenha um mínimo de confluência entre os estados do que quais são os itens da cesta básica. Várias outras questões ali estão sendo mudadas, estão sendo discutidas. A gente vai ficar sabendo hoje, muito mais tarde, né, o que deu sobre isso. Mas essas são as mudanças que estão em curso, tá? Então, no final das contas, a vitória política é do Tarcísio, tá? Se, né, a gente considerar isso uma vitória, etc e tal. Entenderam o que tá em jogo aí na discussão? Pode ser que hoje à noite seja apresentado um texto que eventualmente mude o que foi discutido ontem, que eventualmente concentre mais poder no governo federal. Afinal, essa era o início da parada, né? Concentrava muitos os recursos na União, o que é absolutamente terrível. Por isso que, inclusive, a Frente Nacional dos Prefeitos entrou em jogo para dizer que não queria a reforma agora. Então tem várias questões aí em jogo. O que eu coloquei aqui hoje é o aspecto político da parada, da entrada do Tarcísio nesta discussão.
Agora, se o texto vai terminar bom, se o texto vai terminar ruim, aí só o tempo nos dirá. Certamente amanhã neste programa nós abordaremos estas questões. Bahia.